vamos projetar aqui a nossa tela, vamos dar uma recordada aqui do que nós vimos na nossa última aula, né? E retomarmos aqui nosso ponto de partida. Só voltar aqui anteriormente, vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Sim, tá bom. Tá com sono? É quem tá falando aí, é o Daniel? Sim. Tá com sono, hein, Daniel? Só com um pouco sim, professora. Professora, É. também daria para a senhora revisar as tarefas que a senhora mandou ao longo do terceiro bimestre? Por conta que eu fiz só Sim, alguém. eu vou voltar lá e vou comentar, inclusive, isso. Eu vou voltar aqui na nossa última aula, que a nossa última aula ela foi no dia 22/12. Confere? Foi o nosso último encontro, né? Tem quase um mês. Hoje é dia 19/1. A gente se encontrou pela última vez no dia 22/12, tá? E no dia 22/12, então só vamos recordar um pouquinho a nossa última aula para a gente, né, dar o ponto de partida aqui, e que já quase um mês, né? E eu acredito que os senhores já esqueceram algumas coisas. Eu só estou me lembrando que foi aqui porque eu tenho a lousa, né? Fica o registro. E na verdade também vocês têm a aula lá gravada, então isso ajuda, né? Mas a gente vai só recordar aqui um pouquinho. Então, o que nós falamos? Nós falamos da questão, nós estamos trabalhando, né, no nosso terceiro bimestre, que ainda estamos no terceiro bimestre do ano de 2020, tá? A parte de termoquímica, né? O que é termoquímica? Nós já vimos definido isso anteriormente. Alguém se lembra o que é termoquímica? Termo, você vai lembrar de quê? São os estudos das relações de calor em reações químicas. Isso, muito bem. E isso, né, então, é importante? Porque está envolvida a questão que energética, né, e tudo se encaminha, né, no sentido que envolve o que? Energia. E nós já dizemos lá, desde o primeiro ano, a gente vem discutindo essa questão, né, o balanço energético, o equilíbrio. Então, sempre nós vamos estar buscando esse equilíbrio, esse balanço energético, porque é nesse momento que a gente tem maior estabilidade e, consequentemente, maior vida útil de qualquer substância, tá? Bom, e aqui nós trabalhamos com a equação de decomposição da água oxigenada. A oxigenada é H2O2, né? Todo mundo conhece a água oxigenada, no estado aquoso, e nós tínhamos aqui ela, né, sendo decomposta em água, no estado líquido, e o gás oxigênio, né? Lembrando que eu sempre comentei com vocês, que eu até destaquei aqui, ó, a setinha, né, que quando eu falo em equações termoquímicas, eu tenho que lembrar sempre que antes da setinha eu tenho reagente, depois da seta eu tenho o quê? Produto. É uma equação, né, que representa a reação química, o reagente e produto. E que eu não posso esquecer também de um detalhe importantíssimo, especificar qual é o estado de agregação, tanto dos reagentes quanto dos produtos. E alguém se lembra o que é esse ΔH aqui? Variação de entalpia. Isso, variação de entalpia. E como é que eu calculo essa variação de entalpia? É sempre relacionada com a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Lembra disso? A entalpia dos produtos, né? Menos a entalpia dos reagentes. Quando esse ΔH for um valor negativo, menor do que zero, eu falo que eu tenho um processo que está liberando calor ou absorvendo calor? Liberando. Tem dois tipos. Liberando. E quando o ΔH é maior que zero, eu tenho o quê? Absorvendo calor, né? O que libera calor é o processo exotérmico, o que absorve calor é o processo endotérmico. Certo? Foi isso que nós conversamos? Bom, e para escrevermos a equação da termoquímica, a gente tem que ter, então, balancear a equação. Lembra, né? O que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter no produto. Indicar os estados físicos dos reagentes, acabei de falar, e revelar o ΔH da reação. Isso eu tenho condições, então, de escrever uma equação dentro da termoquímica.
Confere, pessoal, tudo bem? Bom, aí nós mostramos aqui, né, que o ΔH de uma reação, né, nada mais é do que, lembra desse símbolo aqui da matemática, que o Enzo, inclusive, falou, né? Significa o quê? Somatório. Somatório. O somatório da variação de entalpia, né, de formação do produto, menos o somatório da variação da entalpia de formação do reagente. Né? E aí, lembrando sempre, isso aqui a gente não pode esquecer, né? Calor liberado absorvido, na formação de um mol de uma substância a partir de substância simples, no estado padrão, é sempre igual ao quê? A zero. Quando eu tiver substância simples, nessas condições, né? A entalpia de formação, lembra que esse subscrito aqui com esse zerinho em cima, né? Significa entalpia o quê? Padrão, né? O estado padrão. E aí nós lembramos que nós falamos que tinha então uma tabela de entalpias padrão, que é determinado, calculado, né? E que nós, quando vamos calcular a entalpia, a variação de entalpia de uma reação, a gente vai fazer uso dessa tabela de entalpia de formação padrão, certo? Né? Aí nós mostramos aqui algumas para vocês, né? Entalpia, a variação de entalpia de formação padrão em quilojoules por mol, por exemplo, do CO2, do gás acetileno e assim por diante. Então, a gente precisa, isso lembrando que sempre vai estar nas condições normais de temperatura e pressão, temperatura, né, de 25 graus, pressão de 1 atm. Aí nós fizemos aqui, né, uma equaçãozinha aqui, ó, naquela que nós mostramos, aquela equação química que representa a decomposição, né, da água oxigenada, e calculamos aqui, ó, o valor da variação de entalpia dessa reação, né? Pegamos aqui a variação, o somatório da variação de entalpia de formação do produto menos o somatório da variação de entalpia de formação do reagente. Né? Fomos lá na tabela e pegamos, no caso da água, né, que é 286 quilojoules, só que nós tínhamos 2 mol, multiplicamos por 2, mais 1, substância simples. Qual que é a entalpia padrão de formação de uma substância simples? 0. Então, esse aqui são o quê? Os nossos... desculpa. Deixa eu apagar aqui. Os nossos produtos, tá? E, logicamente, esse aqui é o nosso reagente, né? E aí calculamos, então, a variação de entalpia dessa reação de decomposição da água oxigenada. Qual que é o valor? 196 kJ por mol. Mas ele é o negativo ou positivo? Negativo. Significa o quê? Que eu estou o quê? Liberando calor quando eu tenho a decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio. Tudo bem, pessoal? Recordamos isso? Né? Aí lembramos de novo o ΔH menor que zero, né? Entalpia de combustão. Pessoal, agora vou mais rápido aqui. Falamos no caso da combustão, né? Quando eu tenho absorção de energia. Falamos então do que era endotérmico, exotérmico. E voltando aqui, que o nosso amigo pediu. Nós tínhamos marcado para vocês, ó, da página 95 e 96. Confere? 95, 95 e 96. Eu coloquei aqui, inclusive, que são 9 exercícios do livro de vocês. Quem pediu para eu revisar isso aqui, tá lembrado disso? Sim ou não? Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo, colegas? Estamos sim, professor. Nossa, hoje tá difícil, hein? Mas quem pediu? Foi você? Quem falou aí comigo? Foi o Daniel que pediu. Daniel, tá certo, Daniel? Aqui, página 95 e 96, são 9 exercícios que a gente tinha deixado para vocês fazerem do livro, por enquanto. Tá ok? Sim, tá certo, tá ok.
Tá certo, né? Então, esse aqui eu vou pular, esse aqui por enquanto, daqui a pouco eu volto aqui nesses exercícios. E aí, agora sim, a gente começa a nossa aula. Recordamos, então, né, o nosso apanhado aí da última aula. E aí, eu vou dar um salto, porque eu já tinha falado aqui de ligações um pouquinho, mas agora a gente entra aqui na página propriamente dito, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Quem está com o livro aí, é o tema 3, a página 97, tá? A gente já tinha feito algumas leituras aqui, cálculo de variação de entalpia, a partir de entalpia de formação, falar de motor aqui, eu lembro que a gente fez algumas leituras aqui. Mas a gente vai dar um salto aqui, e aí eu tinha ido lá. Já tinha dado um salto aqui, já tinha entrado nesse tema aqui discutindo quando eu falei lá da entalpia de padrão de formação. Agora, basicamente, a gente vai entrar aqui, ó, no livro de vocês, né? Quer dizer, começa o tema 3, mas a gente já tinha falado alguma coisa do tema 3, na página 100. Quem está aí com o livro aberto, página 100, está lá, cálculo da variação de entalpia de uma reação pela lei de Hess, tá? Então, é aqui que nós vamos começar agora o nosso metade do nosso terceiro bimestre. Nós estamos na metade do terceiro bimestre do ano de 2020. Vocês não esqueceram disso não, né, pessoal? Tá? Então, vamos sintonizar aqui o nosso cronograma, que ele está um pouco atrasado. Quem pode ler para nós aqui? Daniel, Carlos, quem é que pode ler? Quem foi Hess? Eu tenho um históricozinho aqui do Hess, interessante. Quem é que pode, por favor? Eu posso ler, professor. Por favor, então. Quem foi Hess? German Henry Hess, de Genebra, 1802, São Petersburgo, 1850, químico e médico suíço que formulou um dos princípios da termodinâmica, hoje conhecido como Lei de Hess. Foi autor de um livro didático sobre química que foi uma obra padrão russa durante várias décadas. Em 1822, começou a estudar medicina na Universidade de Tartu, Estônia. Em 1825, tornou-se médico. Em 1830, tornou-se professor do Instituto Tecnológico em São Petersburgo. E em 1840, publicação da Lei de Hess. Certo, então, né, foi um grande, né, pesquisador que contribuiu, né, e associou, né, na verdade, naquele momento, né, os conhecimentos químicos com a medicina, né, e ele foi, então, que formulou, né, um dos princípios aí da termoquímica, que é o que nós vamos estar estudando com vocês, né, como calcular, na verdade, né, essa variação de entalpia, o que eu devo levar em consideração quando eu tenho uma reação química, né, e aí, matematicamente, né, cadê o nosso amigo Enzo aí? A matemática veio para contribuir, né, para que a gente possa, então, determinar essa variação de entalpia de uma forma mais simplificada, né? Sem conhecer os caminhos, praticamente, né? E o tempo que isso demanda para acontecer. Então, vamos entender um pouquinho a proposta, né, do Hess, e aí a gente vai estar abrindo aqui o livro de vocês mesmo, tá? Em cima do livro de vocês, vamos ampliar um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde está isso aqui, né? Aí depois está na página aí mesmo, na página 5, tá? Nosso amigo, o Daniel que leu para nós, foi o Carlos? O Carlos. Carlos, por favor, então, hoje você foi contemplado, que hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Ok, professor. Cálculo da variação de entalpia de uma reação pela lei de Hess. O nome diamante vem do grego Adams, que significa indomável, indestrutível, apesar de poder ser quebrado com uma martelada, por exemplo. Utilizado na fabricação desde anéis a ferramentas de corte, o diamante tem características únicas que fazem dele um material muito valioso e caro. Sua presença na natureza é, entretanto, cada vez mais rara, e sua demanda mundial não para de crescer. Seria interessante, portanto, produzi-lo em laboratório, mas será possível fazê-lo? Certo? Então,
Nós, inclusive, discutimos nas nossas últimas aulas aí, acho que anterior, nós falamos da questão, né, da entalpia padrão de formação do diamante, da entalpia padrão de formação, né, da questão do grafite. Lembram disso? Né? Mas a gente volta lá um pouquinho daqui a pouco. Pode ficar aqui, não se lembra, né? Eu sei que os dias de férias. Falar nisso, vocês vão fazer Enem, pessoal, no final de semana aí? Tem muita gente que está fazendo, né? Isso aqui é uma das questões interessantes que, né, na verdade, hoje ainda chegando lá na parte aqui importante, né, da lei de Hess, normalmente tem uma questão no Enem, pelo menos uma, referente à termoquímica, viu? O Enem adora isso aqui. Bom, então vamos lá. Carlos, continua aqui para nós, mas até aqui, hoje eu vou te explorar, por favor. Em 1953, nos laboratórios de pesquisa de uma indústria sueca, foram produzidos pela primeira vez diamantes artificiais. A produção mundial anual de diamantes sintéticos é da ordem de 560 milhões de quilates, valor cerca de 3,5 vezes maior que o obtido pela mineração de diamantes naturais. No entanto, a produção de diamantes destinados ao mercado joalheiro pela rota tecnológica desenvolvida ainda é economicamente inviável. Os diamantes sintéticos produzidos são empregados principalmente em materiais de uso industrial, como instrumentos de corte, brocas e fibras ópticas, em razão de sua elevada dureza. Então, olha, é possível produzir diamante? Sim, né? Usando a tecnologia, a gente pode fazer isso. Mas, pensando, né? Lembra que isso eu sempre falei para vocês e volto a repetir, né? A questão do desenvolvimento tecnológico, ela é fundamental, o tripé, né? A questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Então, não adianta nada eu propor algo, né? Lógico, está sendo produzido, tá? É importante? Na questão, principalmente, né, de aplicações industriais. Mas, economicamente, isso ainda, né, para ser realmente destinado a setores que não são setores, vamos dizer assim, imprescindíveis, né? Isso fica inviável, tá? Então, algumas reações, né, em laboratório, né, desenvolvidas a partir de produtos naturais, elas são possíveis, mas a produção delas é inviável economicamente. Ok? Tudo bem? Bom, e o que isso implica, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui está no livro de vocês, tá? Isso aqui foi retirar o plano. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Configurei o negócio. Só aumentando um pouquinho aqui. Consegue ver, Carlos? Os demais conseguem também? Então, por favor. Isso aqui é só um texto importante, que é importante fazer essa leitura. Sim. Tudo bem. Conforme tratado no tema 2 deste capítulo, o diamante é uma das formas alotrópicas do carbono. Outra de suas formas alotrópicas, o grafite, não apresenta, no que se refere às suas propriedades físicas, nenhuma semelhança com o diamante. As duas formas alotrópicas apresentam em comum apenas o elemento químico constituinte. Ambas são formadas por átomos do elemento carbono, que são organizados de forma diferente. Seria possível, por meio da reorganização dos átomos de grafite, produzir diamante? A seguir serão discutidas as viabilidades dessa transformação. Então, isso nós já tínhamos falado lá no tema 2, vocês se lembram? Quando nós apresentamos né, essas formas alotrópicas. O que são formas alotrópicas mesmo, pessoal? O que seriam formas alotrópicas? Alotropia. Bom dia, bom dia, bom dia. Diferentes formas de organização de um mesmo elemento químico em uma substância.
Exatamente, né? Então, é constituída pelo mesmo elemento químico, porém, né, a geometria, a estrutura é diferente. Nós, lembrando lá de geometria de moléculas, né? Isso é imprescindível, né, para a questão da energia, menor energia, maior estabilidade, lembra? Carbono, tetravalente, tem um ângulo entre os átomos, né, de 109 graus e aproximadamente 5 minutos, não é isso? Não é uma angulação de 90 graus, e isso faz do carbono uma outra totalmente substância. Lembra da geometria da molécula de água? A é angular, né? Aproximadamente 105 graus e não 180 graus. Isso está relacionado com o par de elétrons livres, tem 2 pares de elétrons não ligantes, né? Então, assim, a forma geométrica, e muitas vezes, então, eu tenho o mesmo elemento químico que constitui substâncias, porém, né, olha aí, um é diamante, um elemento extremamente raro, né, produzido pela natureza, e o outro é o grafite, que todo mundo de nós aqui temos. E diamante, se a gente perguntar quem tem, eu não tenho. Né, e são raras as pessoas que têm. Então, isso está relacionado, né, com essa geometria da molécula, ok? Tudo bem? Então, voltando aqui, né? A pergunta principal aqui do texto é: seria possível, por meio de reorganização dos átomos de grafite, produzir diamante? Já que é a mesma coisa, ué? Só tem as formas, são formadas pelo mesmo elemento químico, carbono, né? E o carbono, lembra? O carbono é aquele cara especial. O que tem de especial no carbono, pessoal? O que é de especial nesse elemento químico aqui? Ele pode fazer até 4 ligações químicas. Ele faz aquele rearranjo, não é isso? Na última camada, ele faria, na verdade, lembra da distribuição eletrônica? Ele não tem aquela distribuição eletrônica que nós estudamos, né? Seguindo a sequência dos níveis. Na verdade, né? Lembra, ó, só fazendo aqui para a gente recordar. Né? Lembra? Um S, 2 S, vocês são doutores nisso aqui, né? Mas, só recordando, como é que é? Fala para mim. 2, 1, 2, 4, 1, 2, 6. É assim a distribuição do carbono? Ela acontece dessa forma ou não? Sim ou não? Pega a borrachinha aqui. O que tem de especial aqui no carbono? Bom dia, bom dia. Isso aqui, não é, ó? O que a gente aprendeu era assim, mas isso aqui não acontece no carbono. O que acontece no carbono? Eu tenho aqui 2, aqui eu tenho 1, 3, e aqui eu tenho mais 3. Não é assim? Confere, pessoal? Gente, vocês estão com sono. E aqui eu tenho o quê? Um orbital no subnível S. E no subnível P eu tenho quantos orbitais? Quantos orbitais no subnível P? 3 orbitais. E eu tenho aqui no subnível S o quê? Um elétron. E no subnível P eu tenho quantos elétrons? 1, 2, 3. Quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. O carbono é o quê? Tetravalente. Depende por quê? Por causa desse salto, não é? Do elétron do subnível S para o subnível P. Como é que chama isso aí? Hibridização. O carbono é um dos átomos, elementos químicos que sofre o quê? Hibridização. Lembram disso, pessoal? E isso faz com que o carbono tenha essa configuração eletrônica. Qual é a configuração eletrônica do carbono? 1 elétron, 2 elétrons, 3 e 4, né? Mais ou menos isso, não é? Fé? Sim? Sim. Algo assim, né? E esse ângulo aqui, ó, ele é de quanto? Aproximadamente. Estou hoje. 109 graus, não é isso? E 5 minutos. E isso dá essa alta estabilidade, essa substância, e essa diversidade de substâncias que nós temos. Ou seja, todos os compostos, né, orgânicos, né, são
produzidos têm em sua cadeia principal esse cara aqui, o carbono. Exatamente por essa particularidade aqui específica do átomo do elemento químico carbono. Nessas condições. Né? Relembrando isso, voltando lá. Passando então, é possível? É possível? Sim ou não? Fazer diamante a partir do grafite? O que vocês acham? Sim ou não? Vou aumentar aqui. Hein, pessoal? Deixa eu ver um negócio aqui. A gente tem 22 alunos. Bom dia, Danilo, Daniel, Fábio, Érica, Felipe, Gabriel, Guilherme, Ubiratã, bom dia, Ubiratã. Lucas, Luiz Henrique, Maria Eduarda, bom dia, Paulo Roberto, Nicole, bom dia, pessoal. Vocês estão com problema no microfone? Bom dia. O que está acontecendo? Bom dia, Enzo. Cadê o Frederico? O Frederico não tá aqui, não? Não, o Frederico está aqui, não. Vocês estão bem, pessoal? Acredito que sim. Acredito que sim. Porque hoje não tô ouvindo ninguém. Eu até achei que eu estava só mais o Carlos aqui e o Daniel que estavam participando, mas não estão. Tem 22 alunos, tem bastante gente aí. Bom dia. Vamos lá, então. É possível ou não? Vocês vão fazer Enem? Vocês já fizeram Enem no final de semana agora? Conta para mim. Eu não fiz Enem, não vou fazer Enem, não. Não fiz também, na semana passada. É por que não, Enzo? É porque quando eu fui fazer o cadastro tem um problema, não sei o que lá, já quando não deu para consertar, aí eu não consegui fazer. Oh, que pena, hein? Mas você fez algum outro vestibular? Não. Eu queria. Eu não consegui fazer no outro vestibular esse ano, não. Ano que vem eu quero fazer a FUVEST. Eu queria fazer a FUVEST e o Enem. Ah, FUVEST, você vai sair bem, sabe por quê? FUVEST que manda lá a prova de matemática. Ah, que bom. Que bom, né? Depois, se você quiser, tem um amigo meu que está dando uma específica de matemática e física especial para a FUVEST. Se você tiver interesse, eu passo para você o contato. Quem tiver interesse, quem quiser fazer FUVEST tiver interesse, tá? Específica de matemática e física. Fazendo comercial aqui, né? Mas é porque eu acho que é interessante para vocês. Bom, então vamos lá. É possível? Vamos pensar, né? Então, amigo Carlos, você que está mais acordado hoje, acordou melhor hoje, do ponto de vista experimental, você pode ler aqui para nós, para a gente fazer essa discussão? Sim. Do ponto de vista experimental, seria muito difícil medir em um calorímetro a transformação de grafite em diamante. A reação é muito lenta e requer altos valores de pressão e temperatura. No entanto, as entalpias de combustão do grafite e do diamante podem ser facilmente medidas em um calorímetro a pressão constante. Então, tem duas coisas, né? Eu realmente fazer essa reação acontecer experimentalmente, né, num calorímetro, isso é algo assim, né, um pouco complexo. Mas eu posso mensurar a variação de entalpia. O que é esse subscrito aqui, esse zerinho aqui em cima? O que é? O que significa? Entalpia padrão de Isso, entalpia padrão. Então, eu tenho isso. Inclusive, isso já foi mensurado. Né? Então, em um calorímetro de diversas reações químicas e de ligações químicas entre os átomos também. Então, eu posso utilizar tanto da reação como das ligações. E aí, então, aí já torna uma coisa bem mais viável. Como fazer isso, professora? Foi aí que o nosso amigo, né, Hess, fez a grande contribuição dele. Então, olha lá, eu tenho grafite, como nós tínhamos falado, então, carbono, grafite e carbono diamante. Todos os dois estão na condição de agregação sólida.
E reação de combustão, presença de oxigênio, gás oxigênio. E o que eu tenho como resultado? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o nosso, né, tanto esse quanto esse é o nosso... Eu estou com um negócio, esqueço. Eu estou com o nosso... Esse aqui é o nosso reagente. E esse aqui é o nosso produto. Né? É uma representação de uma equação química, de uma reação de uma equação química, melhor dizendo. Bom, e eu tenho, então, a variação de entalpia padrão, no caso do grafite, reação de combustão produzindo dióxido de carbono. É menos 393, não é isso? 0,51 kJ. E no caso da combustão, né, do carbono diamante, né, da mesma forma, nós temos uma variação de entalpia padrão, né, da reação de menos 395,40 kJ. Não é muito diferente os valores aqui, ó, 393, 395, muito próximo. Né? Então, o que nosso amigo Hess propôs, que nós vimos lá já a contribuição dele, né, o histórico dele. Carlos, por favor, então. Proposta originalmente em 1840 pelo químico suíço German Henry Ivanovich Hess, a lei das somas das variações de entalpia de reação, mais conhecida como lei de Hess, propõe que a variação de entalpia total de uma reação é a soma das variações de entalpia de reação de etapas nas quais a reação pode ser dividida, ainda que as reações utilizadas não representem na totalidade o caminho real da reação. Isso é possível porque a entalpia é uma função de estado e, portanto, a quantidade de energia liberada ou absorvida depende somente dos estados inicial e final do sistema, e não dos estados intermediários pelos quais o sistema passou ou poderia ter passado. Isso, muito obrigado, Carlos. Então, isso é importantíssimo. Esse texto aqui, né, ele é primordial. E a compreensão dele também. O que diz, né, então, essa lei de Hess? Ela diz que a soma das variações de entalpia, soma das variações de entalpia de reação é total. Ela vai dar, então, né, eu tenho, então, a entalpia total, é a soma das variações de entalpia. Mas o mais importante disso é que o que nós não precisamos saber o caminho da reação. Eu preciso saber o quê? O estado inicial e o estado final. Independe do caminho. Por isso que quando eu falo variação de entalpia, depende da entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Agora, os caminhos os quais esse produto passou, quer dizer, essa reação passou para sair do reagente e chegar no produto, isso não me interessa. Essa foi a grande jogada de Hess. Né? E estando, então, os estados intermediários não interferindo, isso acaba, então, a matemática entrando aí. Eu preciso só do início e preciso só do final, do processo. E como fazer isso? Simples. Vamos lá. Eu repeti aqui, ó. Tá doida, né? E como fazer isso? Vamos lá, deixa eu só... Tá tudo bem até aí, pessoal? Sim ou não? Então, eu preciso, né, do estado inicial e preciso do estado final. Vamos lá. Só puxar aqui um pouquinho. Não sei se eu pulei alguma coisa aqui que eu queria mostrar. Só um minutinho. Acho que pulei. Acho que sim. Só ver se eu clico para o próximo, né? Não. Só um minutinho. Eu vou em vez de ter colocado a parte importante que eu pulei. Só um minutinho. Vocês estão aí com o livro de vocês, né? Que eu engoli um pedacinho aqui. Opa, aqui.
internet está lenta. Quem está com o livro aí, pode abrir o livro na página 101. Consegue visualizar aí a página 101? Foi aqui que o nosso amigo Carlos leu. Tá visível aí, pessoal? Precisa ampliar um pouquinho mais? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Consegue? Opa, não, aí também não, né? Assim, tá bom? Consegue? Tá bom. Sim ou não? Tá? Ok. Tá, foi bem aqui que separou, né, Carlos? O sistema inicial, estado inicial e final. Né? Não dependendo, então, do estado intermediário do sistema. Tá? Nós vamos falar, então. Então, olha aqui, eu tenho uma reação, genericamente, né? Onde eu tenho um reagente A e um produto B. Então, eu tenho A dando B. Como é que seria, né, nesse caso aqui? Qual que é a variação de entalpia, né, de A até B? Na verdade, a variação de entalpia, né, de A até X, mais a variação de entalpia, né, de X até B. Na verdade, de A a X, de X a B, certo? Ou seja, né, eu preciso, na verdade, conhecer as entalpias das reações envolvidas, as entalpias padrões, e, logicamente, definir o que eu quero. O que eu quero? Eu quero grafite. Ó, por exemplo, essa reação. Eu tenho carbono grafite, a combustão dele dá CO2. E eu tenho carbono diamante, a combustão dele dá CO2. Mas o que eu quero produzir? Eu quero produzir diamante a partir de quem? De grafite. Não foi isso a nossa proposta? Posso produzir diamante a partir do grafite? Quem que seria o nosso reagente? Quem que seria o nosso produto? Nessa pergunta, eu quero produzir diamante a partir de grafite. É possível? É possível. E como que eu faço, como que eu vou construir isso? Eu vou ter que montar uma equação química dessa reação. E nessa minha equação química desta reação, quem é o reagente, quem é o produto? Ora, vou voltar aqui um pouquinho. Eu tenho que montar essa equação. Carbono grafite, dando quem? Carbono diamante. Quem é o meu reagente? Carbono grafite. Quem é o meu produto? Carbono diamante. Mas eu tenho, então, que construir matematicamente isso a partir das equações que eu tenho. As duas equações químicas que eu tenho são essas. Como é que eu faço isso? Ora, carbono, grafite, mais a reação, né? Com oxigênio, e eu estou produzindo quem? CO2. Foi isso que nós vimos aqui. Ó. Carbono, grafite, mais combustão, produz CO2. Variação de entalpia padrão, menos 393,51 kJ. Mas agora, a segunda equação é que é a questão. Eu não quero mais que o carbono diamante apareça no reagente. Eu quero que ele apareça onde? No produto. Então, como é que eu faço com essa nossa equação? Vocês estão acompanhando ou não? Pessoal, acho que eu vou copiar isso aqui e levar lá para a louça, porque é mais fácil. Só fechando aqui, eu já vou levar lá, que fica mais fácil. Eu vou ter que inverter aqui, que eu não consigo escrever muito. Eu vou ter que inverter essa equação. Como inverter isso? O que é reagente passa a ser produto. O que é produto passa a ser reagente. Foi isso aqui que nós fizemos. Ó. A inversão da reação. Então, o CO2 passou para reagente, ele era o quê? Produto. E o carbono diamante era reagente, passou para produto, e, logicamente, o oxigênio também era reagente, passou para produto. E aí, o que aconteceu com o sinal, com a variação de entalpia? O que aconteceu com essa variação de entalpia? Ela era o quê?
Negativa. Quando eu inverto a reação, né, como se eu pegasse o que está no lado direito, passar para o lado esquerdo, do esquerdo para o direito, eu também vou inverter o sinal da variação de entalpia. Se ele é negativo, ele passa a ser o quê? Positivo. Foi isso que ele fez. Ó, inverteu o sinal. E agora, o que eu faço? Eu somo as duas equações. Eu somo as duas equações. E como é que eu faço essa soma, né, das duas equações? Eu faço a soma, o que está no reagente, isso aqui, ó. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, porque senão não vai ser legal. Só um minutinho. Ah, não, essa aqui é a da glicose. Vou voltar aqui. Acho que eu comecei engolindo umas páginas aqui. Pronto, aqui fica mais fácil para a gente explicar. Consegue visualizar assim? Sim. Sim, né? Bom, o que eu fiz aqui? Eu pego, então, o que estava na primeira equação, ela permaneceu idêntica. Carbono, grafite, mais O2, CO2, variação de entalpia do mesmo valor, negativo. Equação de combustão do grafite. No caso aqui, é a equação também de combustão, só que agora ela é invertida, é a combustão do diamante, né? É a inversão da reação de combustão do diamante. Bom, depois que eu faço isso, porque eu já garanti o quê? Que vai me aparecer no reagente o carbono grafite e que vai me aparecer no produto o carbono diamante. Preciso que apareça esse no reagente e ele está na equação no reagente. E eu preciso que esse apareça no produto e ele está na equação do produto. Então, agora eu faço o que eu falei aqui, eu faço o somatório das duas equações. Bom, carbono grafite, ele aparece em algum momento, em outro momento? Não, então eu vou descer ele aqui. Agora, o gás oxigênio, ele aparece, ele está aqui, ó, no reagente, ele não está antes da seta no reagente? E o gás oxigênio agora, ele está depois da seta, no produto. Então, ó, eu vou cortar ele aqui, foi o que foi feito. Eliminei o gás oxigênio. Por quê, professor? Ué, porque eu tenho ele aqui no reagente e eu tenho ele no produto. Em uma equação está no reagente, na outra equação está no produto. Então, eu simplifico. Bom, e o CO2? O CO2 está aqui no nosso produto, certo? Ele aparece em outro momento? Aparece. Só que ele aparece agora no reagente, então também simplifica o CO2 com CO2. Então, eu cortei o gás oxigênio e cortei o dióxido de carbono. Sobrou quem? Carbono grafite sólido no reagente e carbono diamante sólido no produto. Desci, então, o carbono no reagente e no produto. Aqui está a minha equação química, que representa o quê? O que ela representa, essa equação? Representa eu partindo do carbono grafite sólido e sintetizando quem? Diamante. E o que eu faço com as entalpias, as variações de entalpia? Eu somo. Menos 393,55 mais 395,40. Ah, professor, por que o sinal é positivo? Porque eu inverti a equação química do diamante. E eu tenho, então, um valor o quê? Positivo de mais 1,89 kJ. Para a variação padrão de entalpia. Era possível fazer isso experimentalmente? Como o nosso amigo Carlos falou, né, num calorímetro, para eu mensurar isso, era algo assim inviável. Mas eu utilizando a variação de entalpia padrão das equações químicas, eu monto a reação que eu quero, equação química que eu quero, e calculo a variação padrão de formação dessa reação. E foi isso que o resto propôs, né? Então, e logicamente, né, nesse caso aqui, essa reação ela é o quê? Endotérmica ou exotérmica, pessoal?
mais 1,89 kJ por mol. Ela é endotérmica. Né? É endotérmica, né? O ΔH é maior do que zero. Né? Então, apesar do pequeno valor da variação de entalpia, não se observa no dia a dia o carbono, né, grafite se transformando em carbono diamante. Isso acontece porque, como já mencionado, a reação é muito demorada. Isso acontece, mas é um processo muito lento. E aí nós temos a questão, né, predominantemente sobre o fator energético, né, altas pressões e temperaturas por sua concretização. E aí nós temos a questão cinética, que nós vamos estudar posteriormente, que é a velocidade da reação, né, que vai definir essa velocidade da reação. Bom, então, pessoal, o que né, basicamente o Hess propôs? Se vocês fossem definir, né, o que é essa lei de Hess, que nós começamos a falar hoje, né, que eu repeti aqui, que o nosso amigo Carlos leu, que eu voltei aqui, né, que nós falamos aqui, quem foi Hess e o que ele propôs. O que seria, basicamente? Quando eu cheguei aqui, né, para calcular essa transformação, essa reação de grafite em diamante, eu levei em consideração ao caminho da reação ou eu levei em consideração ao início e o final, a entalpia inicial e a entalpia final, ou seja, o caminho não me importa. Mas, logicamente, eu tenho que ter as entalpias, o quê? Padrão de formação. E aí eu tenho que, matematicamente, olhar para as reações e montar a equação que me interessa. Aí como, professor? Eu tenho algumas reações, eu tenho que inverter produto para reagente, eu tenho que inverter, multiplicar por determinados coeficientes para eu poder simplificar. Então, assim, eu tenho que ter o que eu quero. E a partir das equações que eu tenho que construir o que eu quero. Sim ou sim? Por exemplo, deixa eu ver aqui eu já tinha, né? Ó, eu tenho aqui, vamos nesse enunciado que tá, deixa eu ver aonde ele tá aqui, sei não acabamos de falar. Aqui mesmo, tá aqui mesmo, é isso aqui, na sequência do livro de vocês aí, na página 101. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui que nós falamos? O Biratã? Tá aí não, o Biratã? Bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, vocês estão desanimados, não estão? O que está acontecendo, senhores? Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Professor, o Biratã tá sem microfone, professora. Tá. Bom dia, Ian. Você também está desanimado? Nossa, eu tô aqui só. Só tá aí. Corpo presente, alma. É assim? Cadê o Frederico? O Frederico não está aí hoje. Maria Eduarda, Ana Paula. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Enzo, lê aqui para nós um pedacinho aqui, para você ficar de alma presente. Note que a síntese do diamante... Note que a síntese do diamante a partir do grafite é endotérmica, H maior que zero, a ΔH maior que zero. Apesar do pequeno valor de variação de entalpia, não se observa no dia a dia o carbono grafite se transformando em carbono diamante. Isso acontece, como já mencionado, porque, como já mencionado, a reação é muito demorada. Nesse caso, o fator cinético predomina o fator energético e requer altas pressões e temperaturas para sua concretização. Os aspectos cinéticos das reações serão abordados no próximo capítulo desse volume. É possível calcular a entalpia de... Eu posso continuar, professor? Sim, pode continuar, por favor. É possível calcular a entalpia de formação da sacarose também utilizando a lei de Hess. Considere as seguintes equações termoquímicas. Aí tem as equações. Então ele deu aqui, isso. Então ele deu aqui, ó, uma equação, certo?
2 equações termoquímicas, 3. Então, vamos agora para o termo prático. Como utilizar isso? Então, eu tenho aqui as equações químicas, né, que já tem o quê? A variação de entalpia padrão de formação. E, a partir delas, eu tenho que construir uma equação para que determine a entalpia de formação de uma determinada substância. Por exemplo, o que ele está querendo aqui, ó, é possível calcular a entalpia de formação da sacarose. Então, quem é a sacarose aqui? Eu tenho carbono, grafite, ó, novamente, mais oxigênio dando dióxido de carbono, tá aqui, aquela equação anterior. Ah, mas eu tenho o quê? O gás hidrogênio mais o gás oxigênio, produzindo o quê? A molécula de água. Também tem o valor da entalpia padrão de formação. E eu tenho aqui o C12H22O11 sólido, né? A combustão produzindo dióxido de carbono e água. Então, foi dado aqui 3 equações químicas. E a partir dessas 3 equações químicas, pede para nós calcularmos, então, a entalpia de formação da sacarose. E aí, como os senhores fariam isso aqui? Como que nós poderíamos montar isso aqui? Como que isso seria feito? Somo aqui, diretamente, já tenho o resultado? Como é que é? Olhando para essas 3 equações. Não. Como é que eu faria, então, Enzo? Dá uma sugestão para nós. Inverte a equação 3, multiplica a equação 1 por 12. Acho que, na verdade... Não precisa inverter, você pode inverter no final. Aí você faz a primeira vezes 12, a segunda vezes 11. Aí eu acho que dá... Não, aí inverte as duas e soma. Inverte essa aqui seria invertida, então. Eu vou inverter a terceira. O que é reagente passa a ser produto. Isso aqui vai para o reagente, é isso? Sim. E isso aqui vai para o produto. Por que eu faria essa inversão aqui? Isso vai para reagente e isso vai para produto. Porque você quer que formar a sacarose, e a sacarose aí está como produto, você quer ela como reagente. E aí, quando eu fizesse isso, o que ia acontecer com o sinal aqui da variação de entalpia? Vai trocar. Vai trocar, vai inverter. Certo? Então, basicamente, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Já o nosso amigo Enzo aí já voltando aqui no livro de vocês, né? Então, ó, o que eu quero? É a equação de formação da sacarose. Então, vou só ampliar um pouquinho mais aqui, acho que dá para os senhores visualizar, né? Eu tenho que fazer, né, chegar nesse valor aqui. Eu quero C12H22O11. Só um minutinho. C12H22O11. Então, basicamente, inverti, vou ter que ter isso aqui. Mas eu tenho, né, essa equação, ela vem aqui, ó, carbono grafite, mais o quê? 12, né, carbonos sólidos. Ó, eu vou ter, eu vou produzir, né, o gás, nossa, tô trocando tudo. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Para produzir o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que eu tenho no reagente, eu tenho que ter aonde, gente? No produto. Se eu tenho 12 carbonos aqui no meu produto, eu tenho que ter quantos carbonos aqui no meu reagente? 12. Se eu tenho 22 hidrogênios aqui no meu produto, eu tenho que ter quantos hidrogênios no meu reagente? 22. Se aqui eu tenho gás e hidrogênio, então eu vou ter que multiplicar por 11, porque 11 vezes 2 vai dar quanto? 22. Né? E se eu tenho aqui, no caso, 11 átomos do elemento químico oxigênio, da mesma forma, eu vou ter que ter 11 aqui. Né? Então, eu tenho que fazer um rearranjo matemático aqui, para que isso também apresente o quê? 11 no
meu produto. Foi o que ele fez, né? Dividiu aqui por 11 por 2, simplificando 2 com 2, eu tenho 11. Então, seria essa a equação de formação da sacarose. Era a quarta equação. Ela está aqui, essa quarta equação? Não. Eu tenho que montar essa quarta equação a partir de quem? Da primeira, da segunda e da terceira. Eu tenho que chegar nesta equação. E é isso, então, que ele vai fazer agora, a partir das demais equações. Foi o que o nosso amigo falou aí, né? Qual que era a equação que eu tinha, né? No caso, carbono-grafite que aparecia. Qual delas aparece carbono-grafite? A primeira equação. Mas ela está multiplicada por 12? Não. Então, logicamente, eu vou ter que fazer o quê? Fazer uma multiplicação dessa equação nossa toda aqui por quanto? Por 12. Mas quando eu vou multiplicar a equação por 12, no reagente, o que eu multiplico também por 12? O meu produto. E, além do meu produto, eu multiplico o quê? A variação de entalpia. Então, eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por 12. Foi o que ele fez. Multiplicou 12 carbono-grafite, né? 12 vezes o átomo de oxigênio, vezes 12 o CO2 e vezes 12 a variação de entalpia. Então, foi esse o rearranjo que ele fez na primeira equação. Vamos ver o que ele vai fazer na segunda equação. O que eu preciso aparecer ainda no meu reagente? 11, né, mols do gás hidrogênio. Então, o que ele vai fazer na minha segunda equação? Multiplicar ela toda por 11. É isso que vai acontecer. Multiplicar toda a equação, reagente, produto e variação de entalpia por 11. E no caso, o que eu vou fazer na minha terceira equação? Eu preciso multiplicar a minha terceira equação? Ou eu preciso só inverter a terceira equação? Voltando aqui. Eu não preciso que o C12H22O11 apareça ele, o C12H22O11. Eu preciso que ele apareça no produto e não no reagente. Então, foi o que ele fez. Ele inverteu a terceira equação. É necessário apenas um mol e ocorreu a inversão. E, logicamente, quando eu faço a inversão, eu também vou inverter o sinal da variação de entalpia. Então, multiplicamos a primeira equação por 12, a segunda por 11 e a terceira equação, a inversão. E agora, professor, o que eu faço? Agora, a matemática. Eu vou o quê? Somar as equações. Só um minuto. Eu vou somar as equações de uma forma que eu vou obter o quê? Só um minutinho, estou meio... O que nos interessa? O que nós nos interessamos? Na entalpia padrão de formação da sacarose. Voltando mais aqui, eu leio muito, hein? Eu não gosto de trabalhar no livro, eu acho difícil. E aí, logicamente, montou a primeira, a segunda e a terceira equação. Com todas aquelas variações, né? Multiplicando por 12 a primeira equação, multiplicando por 11 a segunda e invertendo a terceira equação. E aí foi feita a soma. Olha lá. 12 oxigênio no reagente. Apareceu o oxigênio em algum momento? Apareceu. Só que na terceira equação, aonde? No produto. Então, o que está no reagente no produto, eu simplifico. O que ele fez aqui? Simplificou o reagente com o produto. Não, eu não vou conseguir mexer nesse mouse aqui. Deixa eu ver aqui. Isso é rápida, né? Então, deixa. Vocês conseguem visualizar aqui? Deixa eu copiar isso aqui. Consegue ou não, pessoal? Pode ser aqui ou precisa ser na lousa? Pode ser aqui, eu acho. Pode ser? Tá. Bom, a segunda, quem não estiver entendendo, fala para mim que eu jogo lá na lousa. A segunda equação, quem que apareceu aqui? Que dá para simplificar? Foi a molécula de água. Está no produto. E apareceu a molécula de água onde? No reagente. Então, cortou-se molécula de água com molécula de água. E ainda, o que dá para simplificar? Ainda o CO2, que está no produto, e aqui o CO2 que está no reagente.
Tem mais alguma coisa que dá para simplificar aqui? Não. Foi simplificado o gás oxigênio, o dióxido de carbono e a molécula de água. Portando o que está no reagente com o que está no produto. Agora eu faço o somatório. Tudo aquilo que está no reagente vai descer para reagente e tudo aquilo que está no produto vai descer para o produto. E somo aqui a variação de entalpia. Logicamente, não posso esquecer de multiplicar pelos os coeficientes que eu multipliquei as minhas devidas equações. E aí foi o que ele fez. Sobrou quem? 12 carbono grafite sólido, mais o quê? 11 mols de gás hidrogênio, mais 11 dividido por 2 de gás oxigênio, produzindo quem? C12H22O11, que é o nosso produto. Era essa a equação que nós precisávamos chegar? Sim ou não? Era essa a equação. 12 mols de carbono grafite sólido, mais 11 do gás hidrogênio, mais 11 por 2 do gás hidrogênio, 11 do gás hidrogênio, 11 por 2 do gás oxigênio e a molécula, né, da C12H22O11. Mas eu precisava saber qual é o valor da entalpia. Simples agora. O que eu faço? Somo. Multiplico por 12, multiplico por 11 e somo com, né, só que sinais negativos, mais 5,545. E o valor da variação de entalpia padrão de formação da glicose é de menos 2,229 kJ. Formação da sacarose. Né? Este é o valor da entalpia de padrão de formação da sacarose. Difícil? Falam para mim. O que nós temos que fazer? Pessoal, bom dia, bom dia. Se eu tenho uma reação química e eu quero determinar o valor padrão, né, da entalpia padrão dessa reação, eu vou pegar as outras reações químicas que eu tenho disponível e construir a partir das outras a reação que me interessa. Seja multiplicando por coeficientes, seja invertendo as reações. Não posso esquecer que é como lá na matemática. Se eu multiplico um termo da minha equação, eu tenho que multiplicar todos os outros termos da minha equação. Se eu inverto a minha equação, logicamente, eu tenho que inverter os sinais da variação de entalpia. E depois eu faço o somatório. Essa é a famosa lei de Hess. Ou seja, não me importa o caminho da reação. Me importa o quê? O início e o final da reação. E eu tenho, então, a variação de entalpia. Então, nem todas as reações, experimentalmente, eu tenho condições, né, de mensurar em um calorímetro a transformação de um reagente em produto e mensurar essa variação de calor, né, a termoquímica, a variação de entalpia do calor envolvido na reação, questão energética. Mas eu tenho como calcular isso a partir de outras variações de entalpia padrão, fazendo um rearranjo matemático. E foi isso que Hess propôs. Essa é a famosa lei de Hess. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Estou à disposição dos senhores. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na lousa, enquanto vocês estão pensando. Página, só escrevendo aqui. Página de 102, não de 102, não, página 102 a 103, né? E 103, nossa, 103. Exercícios começam, exercícios 1 até o exercício 6, são 6 exercícios. Já tinham 9 exercícios, mais 6 exercícios, né? Aplicando, então, essa discussão aqui da lei de Hess. Alguma dúvida, pessoal? Estamos abertos a... Posso? Pode falar. Eu só queria perguntar um negócio, que é sobre a lei de Hess mesmo, assim. Tipo, por que ela funciona assim? Tipo, por que ela funciona? A gente sabe de alguma razão mais fundamental de por que essa lei funciona?
E, por exemplo, ela, em casos extremos, em alguns casos especiais, ela é quebrada, acontece que às vezes ela quebra, alguma coisa assim. Ela não é perfeita. Ou ela funciona para todos os casos que a gente encontrou até agora? Bom, com relação a reações químicas, logicamente eu preciso ter outras entalpias de padrão de formação. Então, eu vou falar, ela funciona para todos os casos? Depende se eu tenho, né, à minha disposição as outras entalpias de padrões. Agora, dentro da química das necessidades para eu calcular a variação, né, de entalpia, ela funciona dentro dessas condições que eu apresentei aqui para vocês. É uma ferramenta, né? Utilizando quem? A matemática. A proposta muitas vezes eu não tenho como entender, né, ou mensurar experimentalmente. Por quê? Porque demanda altas pressões, né, condições que nós não temos condições de reproduzi-las até o presente momento. Então, eu posso, a partir das entalpias já calculadas, padronizadas, calcular a entalpia de uma reação que eu não tenho condições de produzir ela ou não é viável economicamente em laboratório. Agora, ela consegue atender todas as reações? Não, aí eu já estou... Porque depende do que eu tenho em mãos com relação às entalpias padrão de formação. Dentro dos conceitos básicos da química, sim. Respondi a sua pergunta, Enzo, ou não? Acho que sim. Mas assim, quanto por exemplo, fisicamente, por que ela funciona assim? Tipo, qual é, por exemplo, a lei física que faz que a gente possa fazer isso? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Quando nós falamos aqui, eu pedi para o Carlos ler para nós, deixa eu voltar aqui, não sei se estava aqui ou lá no livro, eu já me perdi. Aqui, deixa eu só ampliar isso aqui. Acho que aqui é uma questão, né? A gente vai estar dentro da matemática, que é uma questão importante, é que ele fala que é uma função de estado. Deixa eu só destacar aqui. Você consegue ver aqui? Isso aqui? Você consegue ler para nós esse pedacinho? O Carlos até leu, mas talvez eu não tenha explicado com clareza. Esse pedaço, deixa eu só ampliar um pouquinho mais, para ficar mais nítido aqui, ó. A proposta, originalmente, em 1840, até aqui, você consegue ler para nós, só mais uma vez. A proposta, originalmente, em 1840, pelo químico suíço German Henry Ivaschnov Hess, 1802-1850, a lei das variações de entalpia da reação, mais conhecida como lei de Hess, propõe que a variação de entalpia total de uma reação é a soma das variações de entalpia de reações de etapas nas quais a reação pode ser dividida, ainda que as reações utilizadas não representem na totalidade o caminho real da reação. Por isso, isso é possível porque a entalpia é uma função de estado e, portanto, a quantidade de energia liberada absorvida depende somente dos estados iniciais e final do sistema e não dos estados intermediários pelos quais o sistema passou ou poderia ter passado. Então, a entalpia é uma função de estado. O que significa isso? A entalpia ser uma função de estado, né? Lá na matemática a gente estuda, né, a questão, né, da integralização, exatamente isso. Eu preciso, né, dessa condição inicial e dessa condição final. Não independe do caminho ao qual aconteça a reação. Necessariamente eu não preciso, né, saber todos os caminhos que ela passou. Caminho A, B, C, D, mas sim, eu preciso do estado inicial, da entalpia inicial e da entalpia o quê? Final. E eu fazendo, então, esse somatório dessas entalpias, eu tenho, então, a entalpia padrão de formação.
Porque se eu precisasse, né, de todos, quando eu mostrei aqui para vocês, ó, né, essa aqui não, mas principalmente essa aqui, né, o caminho para eu chegar aqui, né, na equação do C12, H22 ou 11, não me interessa as reações que para dar origem a isso. São várias reações para chegar nessa, mas me interessa essa reação em especial, a reação que eu vou ter, né, 12 CO2 mais 11 O2, dando C12H22O11 mais 2O2. Agora, como que isso procede, já não me interessa, esse caminho. E é exatamente isso que ele mostra, a proposta de Hess é essa. Tá? Então, é uma função, né, de estado, independe do caminho real da reação. Não representa na totalidade o caminho da reação. Ela pode até representar, mas também pode não representar. O importante é que eu tenha o caminho inicial, ou seja, eu tenho o meu reagente e eu tenho o meu produto. E aí eu tenho várias reações químicas que eu monto a equação matemática. Tá claro isso ou não? Tudo isso é possível calcular? Não, nem tudo. Porque pode ser que eu não tenha, né, algumas entalpias de padrão de formação de determinadas substâncias. Então, aí, isso torna inviável. Eu vou ter que mensurar isso. É possível dentro daquilo que foi calculado já. Lembra que eu mostrei aqui para vocês anteriormente? Aqui, tem os exercícios que eu queria mostrar, né? Voltando aqui para a próxima semana. Quando a gente falou aqui, ó, né? Que nós temos a entalpia padrão de formação de algumas substâncias. Então, perante esse cálculo experimental que nós calculamos as demais. Mas nem todas estão calculadas. Então, não tem, algo que é um procedimento experimental. Eu dependo de um procedimento experimental, eu tenho que mensurar isso. Tá claro isso ou não é isso? Como é que eu sei que o gás carbônico, né, é CO2 gasoso, a entalpia padrão de formação dele é menos 394 kJ por mol? Como é que eu sei que é esse valor? Experimento. Mensurou no experimento. Mensurou. Então, eu tenho condições de calcular, aplicar a lei de Hess a partir de montagem de equações que foram mensuradas. Ou de ligações. Caso contrário, não tem como. Respondi mais ou menos sua pergunta, você não atendi suas dúvidas. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, ó, tá? Da entalpia, no caso relacionada com a ligação química. Aí acho que isso fica um pouco mais claro. Eu gostaria que vocês já tentassem... Sim. O Rafael, ele perguntou um negócio aqui no chat. Ele perguntou de qual página são as 9 questões anteriores. Eu acredito que falou das questões que a senhora passou. Voltando aqui, só um minutinho. Isso aqui eu não discuti ainda. Aqui, ó. As 9 questões são da página 95 e 96. Então, nós temos 9 questões na página 95 e 96. Certo? E nós temos hoje... Deixa eu voltar aqui. 6 questões, na página 102 e 103. Eu vou, na próxima aula, falar do tema 4, que é o cálculo da variação de entalpia a partir da energia, né, de ligação. Isso é importantíssimo. E daí, a gente dá uma paradinha e nós vamos resolver alguns exercícios com vocês, certo? E porque aí a gente termina esse tema, para depois... Na outra aula, daqui a 15 dias, a gente já começa a eletroquímica. Mas antes disso, então, eu vou resolver alguns exercícios e aí eu vou lançar lá no sistema uma lista de exercícios, valendo ponto. Mas antes eu resolvo alguns com vocês. Tudo bem? E tem esses aí para vocês treinarem. E eu vou resolvê-los. Alguns. Não dá para resolver todos. Resolver alguns. Só voltando aqui no Teams. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém está com dúvida? Gostaria de tirar alguma dúvida? Só baixando aqui a lista de presença. Já é 8h15, né? Só liberando vocês, não sei se estão parando a gravação. Se não há nenhuma dúvida, posso parar a gravação? Sim? Então, parando a nossa gravação.